Então, é um prazer imenso receber aqui o professor Sidney Guerra, professor Sidney Guerra, que é pós-doutor pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, é Visiting Researcher pela Stetson University Law School, é pós-doutor em Cultura pelo Programa Avançado de Cultura Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-doutor em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele possui doutorado, mestrado, especialização em Direito e é professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos, mestrado e doutorado da Faculdade Nacional do Rio, da Federal do Rio. É professor titular da Universidade Grande Rio, Unigran Rio, e também é professor do Programa de Pós-Graduação em Direito Internacional, nos níveis de doutorado e mestrado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ. Além de ser professor convidado em diversas outras instituições e agora também que acaba nos presenteando, nos brindando com a sua presença aqui no nosso evento sobre desastres ambientais e o papel do direito. O professor vai nos brindar, então, com uma exposição acerca dos cenários de catástrofes e alguns desdobramentos para o direito internacional. Em nome de todo o grupo de pesquisa em Direito Internacional da nossa universidade, assim como do nosso programa de pós-graduação, gostaríamos de dizer que é uma honra recebê-lo e que temos certeza que essa exposição será maravilhosa, como sempre são as suas falas. Então, passo a palavra para o senhor, professor. Bom, primeiro eu queria, então, cumprimentar a todos e todas, uma saudação especial para minha querida amiga Tatiana Skeff. Tatiana Skeff já há algum tempo tem me convidado a visitar a Universidade Federal de Uberlândia, em eventos que ela tem organizado. E quero dizer que eu tenho muito gosto em comparecer, viu, Tatiana? O grande problema é que as datas elas não têm sido compatíveis. Inicialmente, inclusive, Tatiana havia me perguntado se eu poderia falar na segunda-feira. Eu falei, Tatiana, segunda e terça-feira são dias complicados porque eu leciono também, então não dá. Mas outro dia, com certeza, vou ter muito prazer em estar contigo e com seus alunos. Então, queria registrar mais uma vez essa iniciativa, esse convite da professora Tatiana Skeff. A professora Tatiana, que é uma querida amiga, uma jovem, mais brilhante internacionalista, e nós temos tido também a oportunidade de desenvolver algumas parcerias em conjunto. No ano passado, inclusive, tivemos em alguns congressos internacionais, tivemos lá na Romênia, tivemos lá na Sérvia, né? Tivemos lá o simpósio aprovado em Portugal, na Universidade de Coimbra. Esse ano, novamente, inclusive aproveitar para lembrar os seus alunos, né, Tatiana, que está aberto aí para o envio do trabalho, e dizer que é uma alegria, portanto, estar aqui mais uma vez com a Tatiana Skeff, e agora, ainda que virtualmente, acompanhada por seus alunos e por suas alunas. Se Deus quiser, quando passar tudo isso, tenho certeza que a gente vai ter oportunidade de visitar a Universidade Federal, como ela já teve a oportunidade de vir aqui no Rio de Janeiro também. E dizer, Tatiana, que eu tive em Uberlândia uma única vez. Foi num Comped, alguns anos atrás, eu não me lembro exatamente que ano foi, deve ter sido 2011, alguma coisa assim. E eu fui para Uberlândia uma única vez. Então vai ser muito bom poder voltar. Cumprimentar o Caio Almeida, né? Caio Almeida aí que mandou uma mensagem dizendo aí que assistiu uma palestra nesse período da quarentena. Então, obrigado, Caio, pelo carinho também. E a todos e todas. Bom, vamos conversar um pouco. Na verdade, para quem estava aqui no início do nosso encontro, eu dizia que para a Tatiana, e obviamente para quem já estava na sala, isso aqui é um momento de grande aprendizagem para todos nós, né?
Então, a gente teve que, num curto espaço de tempo, principalmente eu que sou um pouco mais maduro, uma geração um pouco mais à frente da de vocês, já aprender a mexer com essas tecnologias e, enfim, participar de congressos nacionais e internacionais, lives, aulas, etc. E é um caminho, então, que nós temos para dialogar sobre aqueles assuntos que nos interessam. O grupo de estudo e pesquisa em Direito Internacional, que é coordenado pela Tatiana Skeff, também, me corrija se eu estiver falando alguma bobagem, viu, Tati? Também tem uma vertente muito forte no campo do direito ambiental, que é uma área de interesse dela, e até nisso também nós partilhamos dos mesmos interesses, porque as minhas investigações elas estão voltadas ao direito internacional, ao direito ambiental e aos direitos humanos. E ela, então, teve essa ideia de apresentar esse seminário sobre o direito dos desastres. Bom, eu queria, então, para que a gente pudesse, então, conversar um pouco sobre isso, né? Lançar algumas ideias, que é muito mais um encontro, uma atividade de um grupo de pesquisa. Portanto, eu acho que eu vou mudar um pouco, tá? Se você me permite, aquele padrão que seria tradicional de uma conferência, né? Mas para que a gente possa, então, tentar chegar a algumas conclusões, e às vezes não também. É muito mais propositivo do que conclusiva a minha fala. Porque hoje existe uma especialização no campo do direito, e isso é muito comum com o passar do tempo, né? As variações que surgem nos vários campos do direito, que é o chamado direito dos desastres, que é o objeto, portanto, desse seminário, desse encontro. Então, por exemplo, quando a gente pensa, alguns anos atrás, não existia o direito ambiental. Nós tínhamos algumas questões relacionadas ao meio ambiente que se apresentavam ora no direito civil, ora no direito administrativo. Eu, por exemplo, não estudei direito ambiental, porque quando eu fiz a minha graduação não tinha direito ambiental. Então, vejam que com o passar do tempo, processo que envolve as mudanças que são produzidas na própria sociedade, a necessária regulação da mesma, é que nós vamos tendo, então, a criação de novos direitos, coloquemos assim. E assim surgiu o direito ambiental. Direito ambiental que nós podemos, então, atribuir como um marco de criação o ano de 1972. Portanto, é um direito que, se nós levarmos em conta a Conferência de Estocolmo, nós não temos ainda 50 anos do direito ambiental. Aí teve o direito urbanístico, hoje fala-se muito dos direitos animais, e aí você tem a questão do direito dos desastres. Bom, desastre e um pouco daquilo que foi apresentado pelas duas professoras que me antecederam, a primeira delas, inclusive, ela me mandou o livro, gentilmente, né, que eu tenho aqui, trata mais numa perspectiva do direito ambiental, ou é um desdobramento natural também que acontece nesse campo, no direito das cidades. Então, você tem o direito dos desastres, que tem sido trabalhado, principalmente aqui no Brasil, nessa perspectiva, que inclusive foi objeto de análise na segunda e na terça-feira. Ora, no campo do direito ambiental, ora, em relação às cidades. Me parece bem adequado. Embora nós tenhamos também outras percepções sobre os desastres que poderão se manifestar em vários campos. Então, você tem, sobretudo, dentro dessa realidade que nós estamos inseridos, que acaba sendo trazido também, quer queira, quer não, para o estudo do direito ambiental, muito embora esse seja um estudo do campo da sociologia, né?
questão da sociedade do risco. Então, você tem a questão do risco, que se apresenta em vários campos temáticos, em várias frentes, né, da sociedade. Não vou entrar muito nesse ponto agora, pode ser que depois, até numa conversa, a gente acabe por desenvolver, senão, no tempo que me foi destinado, não vou conseguir avançar muito. Mas é importante, pelo menos, eu identificar esses aspectos iniciais. Então, quando a gente pensa no desastre, e quando a gente lê, inclusive, estudos sobre direito dos desastres, o primeiro ponto que normalmente nós percebemos é que os próprios autores, eles fazem uma confusão sobre o que é desastre e o que é catástrofe. Foi isso, então, que Tatiana, quando me chamou, eu falei, Tatiana, posso, então, falar sobre catástrofe? Ela pode. Eu falei, então, ótimo. Eu vou ter a oportunidade, então, de levar uma teoria nova, também para que a gente possa, então, refletir sobre isso. Então, nesse meu livro que eu mostrei para vocês ainda há pouco, né, a 12ª edição do Direito Internacional, já tem ali um capítulo sobre Direito Internacional das Catástrofes. E agora, para a 13ª edição, eu expandi um pouco mais. Porque pode ser até que eu publique, né, aquele estudo na sua totalidade, então eu tenho que ir vendo o que eu vou fazer, se eu vou publicar o livro, se eu vou colocar num estudo meu que já está consagrado, etc. Bom, então as pessoas, normalmente, que trabalham com o tema, associam o termo desastre com catástrofe. Existe uma grande confusão em relação a isso. E é normal que assim seja. Então, vocês vão me permitir aqui, só para efeito de registro, para que nós possamos, então, tentar dissociar, pelo menos numa perspectiva jurídica, o que é desastre e o que é catástrofe, mas, num primeiro momento, fazendo uma leitura até do sentido da palavra, partindo naturalmente de dicionários. Então, nesse meu estudo, eu uso alguns dicionários nacionais e internacionais para pensar exatamente o que significa cada uma dessas expressões. Então, só para vocês terem uma ideia, e aqui em termos de Brasil, dois dicionários que são muito utilizados. Primeiro, o Aurélio. Então, diz assim, sobre desastre. Acidente grave ou funesto. O que causa um sofrimento excessivo. Desgraça. Fatalidade. Catástrofe. No sentido figurado, falta, sucesso, insucesso, fracasso. Etimologia. Origem da palavra desastre. Do italiano, desastro. Gosto muito dessa compreensão inicial para que a gente possa tentar depois ter uma percepção de uma e de outra ou não. No Michaelis, acontecimento funesto, geralmente inesperado, que provoca danos graves de qualquer ordem, sozobro, acidente que envolve meios de transporte, fracasso, geralmente profissional ou afetivo, que traz consequências desagradáveis, fiasco. Então, dois sentidos para desastre de acordo com dicionários da língua portuguesa. Catástrofe. Nos mesmos dicionários. No Aurélio primeiro. Grande desgraça, acontecimento funesto, calamidade, fim lastimoso. Etimologia, origem da palavra do grego catástrofe. No Michaelis, acontecimento deplorável e funesto, em geral de grandes proporções, e ocasionado por convulsões da natureza, que resulta em perda de vidas humanas e animais, destruições e prejuízos materiais. 2. Desastre ou acidente de grandes proporções. 3. Qualquer acontecimento se constitui de grande desgraça, com consequências graves e lastimáveis. Bom, então quando a gente pega, no primeiro momento,
o sentido da palavra desastre e catástrofe, vocês perceberam que é praticamente a mesma coisa. Então, nós poderíamos dizer, e aí não é uma afirmação, é uma provocação que eu faço, embora nesse momento a interação fique um pouco prejudicada. Então, seria o caso de dizer que desastre é a mesma coisa que catástrofe? Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. Bom, e aí, se nós levarmos em consideração exatamente essa percepção que se produz a partir do entendimento da compreensão da palavra, inclusive nessa percepção posta pelos dicionários, nós poderíamos dizer, então, que são expressões sinônimas. Então, desastre e catástrofe, no primeiro momento, é a mesma coisa, certo? Bom, eu estou aqui batendo um papo com vocês. Se fosse uma conferência, eu não estaria conduzindo dessa forma, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, Juliana. Então, vejam. Isso me faz lembrar, e até para que alicerce a percepção que eu tenho sobre o tema, e já adianto para vocês que, para mim, desastre e catástrofe não são sinônimos, são coisas distintas, embora, volto a dizer, a doutrina mais qualificada tem reiteradamente apresentado isso como expressões sinônimas. Daqui a pouco eu vou até fazer aqui menção a um autor gaúcho, que é um amigo comum, né? Que é um grande especialista nesse tema, é o Delton. Mas eu não concordo com essa percepção, e já vou dizer o porquê. Antes, porém... Não, deixa eu pegar aqui esse entendimento do Delton, só para vocês terem uma ideia. Ele trabalha também nessa perspectiva do direito ambiental, tá? É o que eu falei para vocês. Aí ele diz assim, ó, um chamado direito dos desastres apresenta-se como um reflexo contemporâneo desta constante busca da humanidade em controlar o incontrolável. Este processo de observação de desastres pela humanidade tem 3 momentos claros de racionalização. Então, ele chama 3 momentos. Primeiro, o desastre era visto como um fenômeno divino, como manifestação da fúria dos deuses. No segundo momento, as catástrofes, sobretudo as naturais, passam a ser percebidas como uma demonstração da grandiosidade do poder devastador da natureza, contra o qual o homem muito pouco podia fazer. Finalmente, na era contemporânea, os desastres, mesmo aqueles denominados naturais, são descritos como fenômenos que, mesmo que de alguma forma desencadeados por eventos naturais, apenas atingem a condição de desastre quando alimentados por vulnerabilidade socialmente reproduzida. Ou seja, vocês já perceberam aqui, como eu disse para vocês, que a doutrina mais especializada no tema tem utilizado exatamente a expressão desastre e catástrofe como sendo sinônimos. E isso eu penso que deriva exatamente dessa percepção quando nós confrontamos os termos no dicionário. E aí, professora Tatiana Skeff, me faz lembrar exatamente também de um tema que nós discutimos bastante no direito ambiental sobre a ação dos princípios, notadamente o princípio da prevenção e da precaução. Então, a primeira coisa que se apresenta é o seguinte: o princípio da prevenção e precaução é a mesma coisa? O primeiro ponto que se apresenta é esse, né? Então, tem até alguns doutrinadores que dizem que sim. Mas não é isso. Está consagrado na doutrina, na prática e na jurisprudência, como nós bem sabemos. E por que então, de repente, no primeiro momento, tem essa percepção de prevenção e precaução a mesma coisa? Porque você tem aquele senso comum. Se nós fizéssemos também a leitura pelo dicionário, e convido depois que façam,
vocês vão ver exatamente que o sentido de um e de outro praticamente é o mesmo, como se sinônimos fossem. Só que no plano jurídico, e aí aquele ditado, né? Prevenir é melhor do que remediar, mas é prevenir ou é precaver? Né? Então, esse é um aspecto da língua corrente, da língua cotidiana, né? Do vernáculo. Mas quando nós confrontamos a aplicação desses princípios no plano jurídico, os efeitos são completamente diferentes. Embora exista um núcleo comum que é de salvaguarda do meio ambiente. Então, a proposta é que o ambiente não seja violado. Então, o ambiente deve ser protegido, deve ser preservado. Portanto, a incidência do princípio da prevenção e da precaução devem estar ali muito firmes. Só que, juridicamente, nós temos a incidência de um princípio quando estamos diante de um fato já conhecido, que já há uma comprovação científica, ou já houve incidências, né, em situações pretéritas, portanto, estamos diante de um dano concreto, o princípio da prevenção, e, por outro lado, nós temos o princípio da precaução, em que estamos diante de um perigo abstrato. Então, dizer que prevenção e precaução é a mesma coisa não é. Embora o núcleo seja comum, seja o mesmo, mas não é a mesma coisa. E, no plano jurídico, a incidência desses princípios são completamente diferenciados. Me parece também que isso acontece quando estamos diante de desastres. Estamos diante também de catástrofes. Então, a minha proposta nesse tempo que nós temos aqui, não muito largo, é de colocar alguns possíveis cenários de catástrofes e principalmente numa perspectiva que envolve direito internacional. Porque, por exemplo, nós podemos falar num desastre de avião, nós podemos falar num desastre de automóvel, nós podemos falar de um desastre porque a pessoa caiu de uma laje de uma casa. Você pode falar de vários desastres. E aí é o que tem havido, inclusive, num processo, né, que envolve o aprimoramento da compreensão do direito dos desastres, principalmente na questão contratual, na questão dos seguros, sobretudo. Né? Porque hoje, se nós estamos inseridos numa sociedade de risco, né, em que você pode ter problemas nos mais diversos campos, qual vai ser o desdobramento disso? Né? Como é que você pode se resguardar numa situação de incerteza, de vulnerabilidade que nós estamos inseridos no momento atual? Esse me parece o ponto. E esse tem sido a abordagem bastante recorrente para aqueles que se dedicam para o estudo dos desastres e, consequentemente, o desdobramento no plano jurídico, portanto, o direito dos desastres. Quando nós pensamos, então, em desastre e catástrofe, associamos exatamente como sendo a mesma coisa. Não me parece que seja. Embora no desastre você tenha um prejuízo, você tenha uma perda, na catástrofe você tem uma dimensão muito maior. Os efeitos, eles, em determinados momentos, eles são inimagináveis. Como a gente vai, inclusive, falar um pouco da questão do Covid-19, né? Que se enquadra também, a meu juízo, dentro de um cenário de catástrofe. Pandemia, o Covid-19, é uma catástrofe. E talvez seja, atualmente, o melhor cenário de catástrofe internacional, né, que nós temos, então, nesse momento. Então, quando a gente pensa em catástrofe, normalmente nós associamos
E volto a dizer, né, isso tem uma incidência muito forte no campo do direito ambiental. Na verdade, eu publiquei alguns artigos já sobre esse tema. O primeiro deles, salvo engano, foi nessa vertente do direito ambiental, onde eu chamo a atenção exatamente das catástrofes naturais. Então, normalmente, quando a gente pensa num cenário de catástrofe, e um ponto que... Como é que chama mesmo a professora, Tatiana, que falou segunda-feira? Fernanda, né? Fernanda. Que a professora Fernanda, inclusive, trabalha, né, no livro dela, que, salvo engano, foi a tese de doutorado, é dentro da perspectiva que envolve as mudanças climáticas, né, que se apresenta hoje como a grande ameaça que se põe no plano das relações internacionais. Portanto, é o grande desafio que se apresenta hoje para o mundo e, portanto, para o direito internacional, são as mudanças climáticas. Eu ouso a dizer, embora aí ainda sem uma comprovação científica, né, porque esses dados ainda estão sendo todos apurados, mas que nesse momento seria a segunda maior ameaça, o segundo maior desafio, porque o primeiro, nesse momento, seria exatamente o Covid-19, por conta dos números, inclusive, que nós temos aqui, né? Então, quando a gente pensa num cenário de catástrofe, a gente associa exatamente com esses problemas relacionados ao meio ambiente. Então, pensar em catástrofe, a gente tem aquela ideia de erupção vulcânica, sismo, maremotos, inundações. Essas são as catástrofes. E aí, para que a gente possa até pontuar um pouco dentro desse cenário, desses cenários, né, eu chamo de cenários de catástrofes, eu elegi, no primeiro momento, 3 para esse estudo que eu desenvolvi recentemente, mas acabei por agregar esse 4º cenário que, dentro dessa realidade que se apresenta hoje, acaba sendo o mais desafiador, que é o cenário do Covid-19. Então, o primeiro cenário, né, de catástrofe, um desdobramento no plano internacional, decorre da questão ambiental, é o primeiro cenário. O segundo cenário, e aí não há uma sequência histórica, hierárquica, nada disso, né? Mas apenas para compreensão econômica. Um terceiro cenário, que eu acho que é bastante importante, né, nessa perspectiva de catástrofe, corresponde exatamente aos conflitos armados. E o 4º cenário decorre exatamente dessa pandemia do Covid-19. Então, vejam, nós temos cenários de catástrofes e não de desastres. Em determinados momentos, é verdade, você pode ter até um desastre que ele pode ter a dimensão de uma catástrofe, mas não necessariamente qualquer desastre será uma catástrofe. E no plano contrário, a catástrofe não será um desastre, né? Então, eu penso que esses termos eles são diferentes exatamente por isso. Eu preciso explicá-los, porque normalmente quando a gente começa a conversar com alguém, né, e mesmo colegas professores, e até em congressos nacionais e internacionais, quando eu começava a dialogar sobre, vinham com a ideia: ah, professor, mas é a mesma coisa. Não é, para mim não é a mesma coisa. Pode até ter uma percepção que seja, mas para mim não é. E é exatamente isso que eu estou colocando agora para vocês, né, o porquê. Então, numa perspectiva que envolve as catástrofes naturais, não é muito difícil buscar na literatura alguns episódios, alguns muito distantes, é verdade, e outros que se apresentaram no ano passado, sobre catástrofes naturais. Então, nós podemos ter, dentro daquela perspectiva, né, de erupções vulcânicas, então a gente pode lembrar lá do Vesúvio,
em Pompeia. É um exemplo de catástrofe, a meu juízo. Nós podemos, então, para não buscar muitos exemplos, né, mas alguns que são emblemáticos e muito recentes do momento que estamos vivendo, né? O terremoto e o tsunami no Oceano Índico em 2004. Então, nós tivemos ali efeitos, né, de magnitude 9,1 na escala Richter. Então, não dá para você desprezar isso como não sendo algo bastante impactante e algo em torno de 230 mil mortes. Furacão Katrina, também em 2005, muitos aí vão se lembrar. 7 estados americanos foram afetados. O número de mortes não foi tão impactante se comparado a esse número que eu coloquei agora para vocês, algo em torno de 2.000 mortes, mas ainda assim é muito impactante. Apenas algumas pessoas que de repente não são muito certas da cabeça que pensam que morrer é bobagem, né? Mas enfim, deixemos isso para lá. Um estudo que é muito recorrente, não apenas nesse campo do direito ambiental, mas também em matéria de direitos humanos, eu particularmente já tive a oportunidade de analisar nessas duas frentes. Foi o terremoto do Haiti de 2010, 200 mil mortos, mais de 1,5 milhão de desabrigados. Isso impactou diretamente a professora Tatiana, que também é uma grande especialista no tema, sobre as migrações. Então, quando começa a se discutir migrações fortemente aqui no Brasil, hoje discute-se muito a questão dos venezuelanos, mas no primeiro momento, o grande fluxo migratório dentro de um passado mais recente, obviamente, deu-se a partir da vinda dos haitianos aqui para o Brasil. Tivemos no ano de 2011 terremoto e tsunami no Japão, com magnitude de 9 graus também, ondas de mais de 4 metros, 20 países foram alcançados. Então, esses são alguns episódios que nós podemos, então, identificar verdadeiramente como sendo catástrofes. Entretanto, é importante ressaltar, quando mencionamos catástrofes, que elas podem ser produzidas por fenômenos naturais, é verdade, mas principalmente, e quando associamos, e provavelmente, infelizmente, não pude participar porque estava em aula, da professora Fernanda, talvez ela tenha falado um pouco sobre isso também, a questão das mudanças climáticas. Então, decorre bastante também dos comportamentos que são adotados por nós, ação antrópica, ação, portanto, da sociedade que tem um comportamento extremamente ruim para com o meio ambiente. Então, nós temos aí cenários bastante significativos de catástrofes naturais. No plano econômico, eu vou tentar encurtar um pouco, já estou vendo aqui que já são 7 horas, né? Falo demais, né? Horrível isso, né? Eu não quero cansá-los muito também, então vou tentar compactar um pouco mais. Na questão que envolve as crises econômicas, então nós tivemos também ao longo da história alguns momentos extremamente dificultosos, né, naquilo que corresponde a crises econômicas. A Grande Depressão na década de 20, né, do século passado, a crise asiática na década de 90 ainda, final da década de 90, a crise mais recente em 2008, são exemplos. Mas nós poderíamos contextualizar bastante no momento, inclusive, que nós estamos vivendo hoje. Mas falo daqui a pouco. Portanto, eu vou tentar juntar essas ideias.
E também, Tatiana, uma outra frente que a gente não pode esquecer relaciona-se exatamente aos conflitos armados. Então, nós temos vários episódios ao longo da história. Poderíamos pegar dois casos emblemáticos, né? Como diz Hobsbawm, na Era dos Extremos, que trata da breve história do século XX, ele faz menção, inclusive, especialmente por ocasião da Segunda Grande Guerra Mundial, desse termo catástrofe. Então, esse é um marco teórico bem interessante também, para quem eventualmente tiver um interesse, né? Que ele chama a atenção exatamente tudo aquilo que se produziu no curso do século XX, notadamente aí por ocasião da Segunda Grande Guerra Mundial, mas não apenas, faz também menção à Primeira Guerra, mas a Segunda por motivos óbvios, porque o conflito efetivamente ele se torna um conflito global, há um período, é uma era de catástrofes. Então, associa dentro dessa perspectiva também de conflitos armados, e nós poderíamos pegar situações mais recentes e que estão ainda em curso, e cito apenas, a título de ilustração, a situação da Síria. Então, vejam, por exemplo, o que se tornou a Síria. Vejam, por exemplo, imaginem, né? Imaginemos aqui, felizmente, graças a Deus, nós não temos isso, oxalá não tenhamos nunca, uma situação como essa que se apresenta em alguns países, como no caso da Síria. Então, são cenários de catástrofes. E quando eu falo em cenário de catástrofe, e aí você pode levar em consideração, claro, levando em conta, né, a especificidade de cada um desses cenários, onde é possível, então, destrinchar cada um deles, e é isso que eu procurei fazer um pouco também, é quando você trabalha, por exemplo, na questão da crise econômica, você tem questão do desemprego, você tem pobreza, você tem fome, né? Você tem migrações. Mas isso também acontece em situações de conflitos armados. Isso acontece também em questões relacionadas às mudanças climáticas, às questões ambientais, né? Enfim, os desdobramentos que são produzidos em cenários de catástrofe, e aí, dentro dessa percepção, você pode eleger um a um e trabalhar um a um. Eu volto a dizer, o primeiro que eu trabalhei foi a questão ambiental, o segundo foi de conflitos armados, o terceiro foi no plano econômico, e agora, por conta disso tudo que a gente está envolvido, eu tenho trabalhado nessa perspectiva aí da pandemia, do Covid-19. Então, vejam, em algumas circunstâncias, né, existe um entrelaçamento desses aspectos. E nós vamos perceber também esses efeitos decorrentes desse cenário de catástrofes que acabam sendo produzidos também um a um. Então, vejamos, nesse caso do Covid-19, não tem como também não imaginar isso como sendo uma catástrofe. Não é simplesmente porque houve um reconhecimento formal por parte de um organismo internacional que é uma pandemia, né? Que por si só já seria o caso. Mas, por exemplo, você pode ter uma pandemia e você ter o antídoto, você ter o remédio, você ter a vacina, você ter a cura. Então, já houve casos como esse. E até em determinadas outras circunstâncias, eu estava trabalhando com um autor, né, Richard Posner, que ele tem uma obra sobre catástrofe, e ele chama a atenção, Tatiana, exatamente de dois aspectos, né, como sendo, nessa perspectiva de doenças, né, como sendo catástrofes. Ele chama a atenção da influenza espanhola e a AIDS. Ele chama a atenção que são catástrofes, nessa perspectiva, dado o alto número de mortes. Mas, enfim, em algumas circunstâncias, estamos pegando aí
uma perspectiva mais contemporânea, né? Coloquemos assim. No caso da AIDS, hoje você não tem a cura, você não tem a vacina, né? Mas você tem os medicamentos em que você controla a doença. E você tem mecanismos que são bastante efetivos e eficazes também para que essa doença ela não seja dissipada. Não é? Se você, de repente, tem um comportamento sexual que seja um pouco mais contido, coloquemos assim, e que use os preservativos, você não tem probabilidade de ter, né? Não somos médicos, mas por aquilo que a gente lê e conhece, praticamente inexistente, na verdade. Isso não é o caso que acontece no Covid. Não é uma gripezinha. Né? O vírus ele tem uma capacidade de permanência muito forte. E não por acaso, e nesse cenário de catástrofe, é que nós já temos esses indicadores. Então, tem um portal, vocês já devem ter acessado, que traz ali os números do Covid no Brasil e no mundo. E, obviamente, que são números que não traduzem a realidade, porque o Brasil, e aí é óbvio que a gente não tem como assegurar isso, mas por aquilo que a gente percebe, né? E pelo não diagnóstico, pela não realização de exames, etc., dos testes, então não é um número real, mas ainda assim é um número muito expressivo. Então, hoje o Brasil tem 750 mil casos e 39 mil mortes. Quer dizer, quando você confronta uma situação como aquelas que eu coloquei, inclusive, como catástrofes naturais, né? Um número de mortes, nós já passamos muitas delas, apenas em termos de Brasil, mas em termos globais, infinitamente. São 7 milhões de casos confirmados. São mais de 400 mil mortes. Então, nós temos, de fato, uma catástrofe. Isso é uma catástrofe. Isso não é um desastre. Isso é uma catástrofe. Então, eu vou me valer exatamente dessa compreensão para chegar a este entendimento. Eu me vali, inclusive, de outras percepções, como coloquei aqui nessa minha fala, sobre prevenção e precaução no direito ambiental, que não é a mesma coisa, para dizer, e naturalmente partindo exatamente dessa mesma dinâmica de compreensão para estabelecer a comparação, para não falar, ele simplesmente quer que seja assim. Não, não é isso. Mas dizer exatamente como é que funciona e a percepção que eu tenho em relação a isso. Bom, já estou vendo aí que tem um monte de perguntinha ali, né? E daqui a pouco, 45 minutos já estou falando, já está o reloginho ali está marcando, né? Bom, então, nós temos aí alguns cenários de catástrofes, como vocês podem perceber. E, obviamente, que numa situação como essa, e por que eu chamo a atenção, né, desdobramentos para o direito internacional? Porque situações como essas, em muitas circunstâncias, no caso do Covid, por exemplo, é um caso emblemático, né, que infelizmente eu não gostaria que ele se encaixasse perfeitamente nessa compreensão teórica que eu coloco agora. Eu gostaria de não ter esse exemplo, esse modelo, mas temos, né? E curiosamente, até o ano passado, quando eu desenvolvi esse estudo, Tatiana acompanhou isso, a gente conversou sobre isso em algumas vezes, eu não tinha esse cenário ele se apresenta exatamente nesse período de quarentena, então a gente está trabalhando nisso agora, exatamente. Mas trabalhava exatamente com os outros cenários.
E mesmo nos outros cenários, no Covid, então, não tem nem o que pensar. Nós não temos, muitas das vezes, condições de resolver o problema tão somente valendo-se aqui das instituições, dos órgãos, da estrutura e da dinâmica que se apresenta no próprio país. E também não dá para pensar que isso é um problema só daquele país. Então, deixando um pouco a situação do Covid de lado, que é emblemática, essa aí não tem como mesmo, né? A gente pode pegar, então, a situação do Haiti. Então, o Haiti, a partir, então, principalmente, né, daquele episódio que nós mencionamos aqui, o terremoto de 2010, o país já não era pujante. Ao contrário, ele foi até. Ele foi. Mas por uma série de questões, tem até um artigo meu que eu apresento sobre a questão do Haiti, refugiado ambiental, coisa e tal, que eu faço ali até uma abordagem, né, de o que era o Haiti, etc., e por que ele ficou assim. Mas, enfim, houve uma série de fatores, e aí, particularmente, com esse episódio natural, né, coloquemos assim, o país ele entra num processo de degradação, de destruição absurda. Existe até uma classificação em direito internacional para estados, né? A professora Tatiana certamente aborda isso nas aulas, que são os estados fracassados ou estados falidos. Então, como que um estado que chega numa situação como essa, ele vai sozinho se recuperar? E como é que vai pensar, então, também que um estado como esse não vai, ainda que seja uma ilha, né, e não vai ter desdobramento para outros estados? Então, você teve aí, como nós colocamos, a própria questão do fenômeno migratório dos haitianos. Né? Como você pensa, por exemplo, na situação da Venezuela, que simplesmente é problema deles e... Então, não dá mais para levar em consideração que determinados episódios que se apresentam aqui e acolá, que são questões eminentemente domésticas e que não trarão repercussões para o cenário internacional. Não há possibilidade de pensar isso. Ao contrário. Então, se nós temos desdobramentos que ultrapassam, portanto, os limites dos Estados nacionais, desdobramentos que alcançam outros Estados nacionais, isso precisa ser um assunto que precisa naturalmente ser estudado, analisado, enfrentado pelo direito internacional. Por nós, então, internacionalistas. Nós não podemos, então, negligenciar sobre esses aspectos. E aí, professora Tatiana, já indo para os meus finalmente, né, nós temos algumas estruturas que já existem no próprio sistema internacional, que precisariam, talvez, serem aprimoradas. Nós precisaríamos ter, é verdade, uma mudança, né, muitas das vezes, do soft law para o hard law, e compromissos que eventualmente foram tomados no plano internacional que fossem efetivados e, sobretudo, utilizando de agências internacionais, de organizações internacionais que Tatiana registrou pouco antes de nós iniciarmos, né, sobre a percepção que alguns estados começam a ter, por exemplo, os Estados Unidos, o Brasil, sobre a OMS. É uma lástima, exatamente porque cada vez mais, e a história mostrou isso, e não por acaso houve uma proliferação das organizações internacionais, e elas precisam ser fortalecidas exatamente para que os estados, em conjunto, possam encontrar as respostas, as soluções que, volto a repetir, não estão adstritas aos seus territórios, mas que passam a ter uma dimensão global, que é o caso agora que nós estamos envolvidos. E, mais ainda, a observância de princípios consagrados em direito internacional, e é o que eu tenho dito bastante, escrito também,
cada vez mais a necessária aplicação da cooperação, da solidariedade e da não indiferença. Exatamente para que situações como essas, que, volto a dizer, alcançam a todos, possam ser resolvidas, possam ser minimizadas, possam ser resolvidas para o bem de todos. Não dá para imaginar e pensar, volto a dizer, e com isso vou concluir, que esses problemas eles ficarão adstritos aos territórios nacionais. Não ficarão. Pensar que o problema da fome é um problema que se apresenta apenas para alguns estados africanos é um erro. Pensar que o problema da água é um problema que não vai afetar mesmo aqueles países que possuem as grandes reservas em termos internacionais, como o Brasil, é um erro. Nós tivemos aqui recentemente, há 2 anos ou 3 anos atrás, ou coisa que o valha, um problema aqui na região sudeste, envolvendo Rio, São Paulo e Minas Gerais, com abastecimento de água. Esse ano aqui no Rio de Janeiro nós tivemos um problema seríssimo em relação ao abastecimento de água da SEDAI. Então não dá para pensar que é um problema que vai alcançar apenas alguns. Pensar como no primeiro momento se pensou que o vírus do Covid pudesse ficar confinado em Wuhan, na China, foi um erro. Então não dá mais para pensar, porque o mundo é outro. A realidade é outra, uma realidade global. Vejam, estou aqui no Rio de Janeiro, muitos estão em Minas Gerais, muitos estão no Rio Grande do Sul e muitos estão espalhados aí, quem sabe até em outras partes do Brasil, estão aqui nos acompanhando. Isso seria inimaginável algum pouco tempo atrás. Então, pensar que as questões que se apresentam, elas serão resolvidas da mesma forma que eram resolvidas no passado, é um erro. Portanto, meus amigos, minhas amigas, são essas as provocações que eu queria colocar para vocês, né? E me coloco aqui à disposição para a gente conversar ainda um pouco mais. Tatiana, muito obrigado por essa oportunidade. Nós que agradecemos, professor Sidney, pela sua fala, por nos instigar a fazer esse exercício, essa reflexão sobre a distinção e a necessidade de distinguir os termos, né, catástrofe e desastres, na tentativa de compreender, inclusive, a magnitude e as formas de resposta. Algumas questões, durante a sua fala, os textos que o senhor mencionava sobre as suas publicações, eu coloquei aqui para o pessoal ao lado, da mesma forma como eu coloquei o livro do Posner e um texto dele, porque eu não baixei o PDF para disponibilizar ali no bate-papo. Acredito que nós temos ali 5 perguntas nas notas compartilhadas e eu vou tentar fazer um apanhado de algumas delas para que a gente possa discutir um pouquinho mais sobre essa questão. Desculpa, eu vou lá em notas compartilhadas agora, é isso? Se o senhor quiser acompanhar ali, não tem problema nenhum, é que lá estão todas as perguntas comentadas. Porque é bastante interessante, né, essa questão de diferença de desastres e catástrofes. Um texto que eu encontrei de um autor americano, Quarantelli, de 2000, ele faz esse apanhado, né, de emergencies, disasters and catastrophes. Da Universidade de Delaware. Esse mesmo. E nesse pequeno escrito, né, são só 6 páginas, ele vai fazendo essas comparações de uma ligação com o outro, ou de que maneira a gente consegue talvez distinguir, né? E eu acho sensacional quando o senhor traz que nós podemos ter catástrofes de diversas ordens, né? Ambiental, econômica, trazer a questão dos conflitos armados é imperioso. Até uma das próprias questões feitas ali pelo Pedro, por exemplo, em que pese ele esteja dialogando com o sistema interamericano, ele fala na questão do próprio ecocídio, que na verdade a gente fala em crime contra a humanidade, que poderia uma
uma arma de guerra, né, um crime de guerra, a depender da classificação. Então, é bastante interessante pensar essa ideia de catástrofe como sendo algo um pouco mais abrangente. E até mesmo pensar que os debates em relação à legislação sobre desastres no plano americano, ela se dá muito como um marco do 11 de setembro, né? O que nós tínhamos antes do 11 de setembro e após o 11 de setembro até chegar ao Katrina e ver que aquela legislação que nós tínhamos, por exemplo, nos Estados Unidos, não era suficiente para lidar com aquela situação envolvendo o Katrina. E lembrando até o que a Fernanda trouxe na segunda-feira, o Brasil só vai começar a criar mecanismos internos a partir lá de 2012, ou seja, de certa forma, nós também tomamos um emprestado alguns conceitos do direito comparado que, por vezes, como ela mesma nos alertou, não se encaixam na nossa realidade. Mas mais do que isso demonstra que a gente também, por não ter um documento talvez internacional vinculante que debata essa questão, isso possa se tornar ao mesmo tempo um problema, porque em que pese sejam realidades diferentes e possibilidades de catástrofes distintas, tem uma frase muito interessante num texto de Hans Joachim Hentze, é alemão, então eu não sei ler o certo, mas enfim, que é um caso, inclusive, sobre um texto sobre estados falidos e o Haiti. Ele traz que os desastres naturais ou oriundos do homem podem, no caso, endanger ou, inclusive, trazer, né, perigos ou, inclusive, causar mortes e que eles não param nas fronteiras nacionais. Então, mesma coisa, se nós pensarmos até a perspectiva da Covid, daí fazendo ali uma pergunta ou uma conexão com a pergunta da professora Juliane sobre a pandemia de Covid-19. A professora Juliane é minha colega lá na UFO. Né? A gente pensa, poxa, não se limita às fronteiras nacionais, então cadê esse direito internacional que não trabalha? Então, não sei se o senhor poderia falar, de repente, um pouquinho sobre os movimentos da Assembleia Geral da ONU nesse sentido, em termos de soft law, não hard law, mas talvez poder ponderar um pouquinho sobre isso. E daí, vindo, né, sobre essa questão que tanto o Daniel, quanto o Pedro, quanto a Fernanda, minha orientanda de mestrado, trazem, né, sobre o papel daí do sistema regional. De que maneira que o sistema regional ele está também dialogando nessa questão. Tudo bem, nós não temos ali uma normativa específica, especialmente a nível interamericano, mas nós temos uma opinião consultiva. Tá, ela trata sobre meio ambiente, mas será que apenas isso nós poderíamos trazer para essa perspectiva? O que mais que a gente poderia pensar a nível internacional para lidar com essa situação, né? Será mesmo que é apenas o direito comparado, considerando essas diversas diferenças existentes entre os estados? Né? Será que a gente não teria como trabalhar com o direito internacional? O que ele vem, né, trazendo? Acho que a gente pode começar o nosso debate por aqui. Eu não sei o que o senhor acha. Acho ótimo. Acho ótimo. Eu começo, então? Por favor. Então, vamos lá. Tentar, então, fazer mais ou menos nesse modelo que você colocou. Acho que, de repente, fica melhor do que pegar ponto a ponto, questão por questão, não é isso? Beleza. Mas tentando mais ou menos envolver ali as questões da Juliane e da Giovana, né, no primeiro momento. E trazer um pouco para essa perspectiva que você colocou aí também, pediu para falar um pouco do soft law e do hard law, que é o que eu também tenho colocado aqui como sendo um aspecto importante. Bom, primeiro que a gente precisa levar em consideração que no sistema internacional, embora existam tribunais internacionais, organizações internacionais que sejam responsáveis para apreciar os litígios, né, que envolvem os estágios, existe também um aspecto
que é diferente quando confronta do plano interno, e na medida em que você tem uma violação do seu direito, você se sente inconformado, você vai, ingressa com uma ação judicial, e aquela pessoa, mesmo que queira se furtar da sua obrigação, né, ela vai ser chamada a prestar as informações necessárias, né? É chamada, então, a esse polo processual. No caso do direito internacional, nós temos, primeiro, que estabelecer o reconhecimento da jurisdição, né? Então, em determinados casos, naquilo que corresponde ao sistema internacional ou ao próprio sistema interamericano, tentando juntar um pouco ali os dois aspectos, você tem que verificar se aquele Estado, ele efetivamente ele reconhece a jurisdição daquele tribunal do qual a matéria está sendo objeto de análise e apreciação. Então, esse é o primeiro ponto. Um outro aspecto, quando você pensa na responsabilidade internacional, a noção de ilícito e ilícito no direito internacional é a mesma que se apresenta no direito interno. Então, para se falar numa possível ação de responsabilidade internacional, você teria que levar em consideração de que maneira que se deu ou que se deram esses fatos. Tá? Para poder atribuir ou não uma ação internacional, uma responsabilidade internacional. Mas, trabalhando numa perspectiva, principalmente de uma responsabilidade objetiva, poderia até pensar que sim, embora também é tudo uma questão de ser questionado e a gente está trabalhando num plano abstrato, né? Saber se aquelas ações foram deflagradas ou não por um agente do Estado. Aí poderia falar, não, mas aí o Estado também não adotou as medidas de salvaguarda correspondentes e, portanto, teria uma prática omissiva, não de ação, mas de omissão. Então, isso tudo é no campo teórico. É possível, então, pelo menos a título de debate, estabelecer uma conexão possível. Existem algumas pessoas, inclusive, né, que já apresentaram estudos relacionados a esse tema, mas antes de chegar a um elemento conclusivo, seria também importante ressaltar esses aspectos que se apresentam não apenas no âmbito da responsabilidade, mas também no próprio sistema internacional. Quando você trabalha nesse âmbito de soft law e de hard law, esse é um aspecto que se apresenta principalmente a partir das grandes conferências internacionais sobre meio ambiente, né? Soft law, embora não se apresente como uma fonte do direito internacional prevista no artigo 38 do Estatuto da Corte, a doutrina, a moderna doutrina do direito internacional, tem apresentado como uma nova fonte do direito internacional. Como, por exemplo, também as resoluções das organizações internacionais. Também não está previsto, mas se apresenta como uma nova fonte. E o soft law, ele se caracteriza exatamente por isso. Você não tem uma natureza, que é o ponto que a Tatiana colocou ainda há pouco, né, e que levantou a bola, né? Não tem uma natureza cogente, uma natureza de obrigatoriedade, né? São compromissos que são estabelecidos em congressos e conferências internacionais, mas que ainda assim vão repercutir de uma forma bastante satisfatória no desenvolvimento de leis ou até mesmo de políticas públicas relacionadas a uma determinada matéria. Um caso muito importante, já que estamos falando aqui da questão ambiental,
foi aquilo que se deu, especialmente aqui no Brasil, com a Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6938 de 1981. Ela surge, basicamente, a partir desse cenário, em que o Estado brasileiro participa da Conferência de Estocolmo, de 1972, e, como resultado, foi exatamente isso também, né? Nós tivemos aí a Conferência de 82, então era importante também para o Brasil ter algo a partir daquilo que foi também avançado em 1972. Então, o soft law, e principalmente quando a gente trabalha nessa perspectiva de catástrofe, né, você tem muita coisa hoje que pode ser trabalhado nesse plano. Você, por exemplo, quando trabalha com a Agenda 2030 também, né, você tem várias metas, né, vários objetivos, vários aspectos a serem alcançados, mas que muitas das vezes também você precisa ter uma efetivação daquilo que está posto ali. E é o grande desafio, é o grande ponto a ser alcançado. Então, quando você, eu embora não tenha assistido, mas pelo que você falou, Tatiana, acho que foi um pouco também da fala da Fernanda, né? Então, em determinados momentos, você tem vários encaminhamentos nessa perspectiva de desastres, né? Que é o que ela trabalha. E, em determinadas circunstâncias, na questão de catástrofes, então, por exemplo, lá na questão ambiental de desastre, você tem lá Hyogo, Sendai, né? Os encontros, as conferências, mas você precisa também ter o desdobramento daquilo que foi estabelecido nas conferências. Então, você precisa sair do soft para o hard, né? E você precisa ter também, com isso, as ações que são, naturalmente, que precisam ser deflagradas no âmbito dos Estados nacionais. Então, penso que é mais ou menos nessa perspectiva. Outro ponto que me parece que foi colocado, você falou de ecocídio, foi isso? Foi isso que você falou? Então, isso tem aparecido com muita frequência também, né? Essa temática do ecocídio, inclusive a possibilidade de atribuir uma responsabilidade penal internacional a determinados chefes de Estado. Houve até alguns encaminhamentos, né, que envolveram aí o nosso presidente Jair Bolsonaro, por aqueles episódios na Amazônia, etc. Bom, aí nesse ponto, me parece também que há um equívoco, né? Porque, primeiro, pela própria natureza do tribunal, né? Para começar por aí. E segundo, que não há uma tipificação penal relacionada a essa matéria, né? Então, não bastasse a natureza do tribunal, você tem a falta do tipo penal. Então, como é que eu posso atribuir uma sanção penal de alguma coisa que não é crime? Né? Então, por exemplo, eu chego aqui no Brasil e falo assim, olha, fulano ou fulana serão processados porque cometeram um crime de adultério. Não, adultério não é crime. Já foi até, mas não é mais. É crime. Então não pode falar em crime de adultério. Ah, mas lá na África, no país tal, a mulher foi morta, apedrejada, porque ela cometeu um adultério. Né? Então você tem uma previsão horrorosa, claro, mas você tem que levar em consideração uma previsão que existe. Então, o crime ambiental, ele ainda não existe. Existe um estudo, existe uma proposta apresentada por algumas pessoas, por alguns estudiosos, né, que se especializaram nesse tema. Inclusive, tem um projeto, se não me engano, até do Ministério Público, alguma coisa assim lá do Tribunal Penal. Não sei se você está acompanhando isso, Tati. Acho que sim. E que, nesse caso, não pode se falar em crime ambiental internacional, porque não existe. Na verdade, tem perdão, prof, tem uma proposta de 2010. Isso.
Foi Aceita encaminhada a pela proposta. MP? Não estou falando do Brasil, estou falando de uma Não, proposta. lá do TPI. Ah, sim, não, é uma proposta feita por Polly Higgins, Pois que é, não então, é a Higgins da Corte Internacional de Justiça, é uma outra pessoa. Eu vou compartilhar aqui um artigo com os nossos. então, assim, me parece que é um equívoco, né? Pensar em atribuir uma sanção criminal em matéria penal no plano internacional, porque nós não temos a previsão correspondente para esse tipo de crime, né? Então, me parece que não. E as outras questões parece que estão relacionadas à Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? A Tatiana falou aí da opinião consultiva 23 de 2017. Bom, esse aí é muito interessante. E aí, pessoal, é até bom partilhar, de repente a gente pode até desenvolver algumas ações juntas, Tatiana, porque lá na UFRJ eu acabei criando um laboratório, o Laboratório de Pesquisas Avançadas em Direito Internacional Ambiental, e o programa de pós-graduação estrito sensu lá na UFRJ, ele é uma perspectiva de direitos humanos, né? Lá na UERJ eu estou no de direito internacional. Então tenho trabalhado muito nessas frentes, como você sabe, e para tentar otimizar essas pesquisas, o que eu estou fazendo agora? Eu estou junto com os integrantes, naturalmente, né? Isso aí é um trabalho coletivo. Tentando mapear exatamente os casos que foram submetidos nos sistemas regionais, então trabalhando no plano europeu, americano e no africano, relacionado a questões que tenham pertinência exatamente com direitos humanos e meio ambiente, né? Então, a gente está fazendo o levantamento desses casos. Eu acho que é um pouco dessas perguntas que se apresentam mais na parte final. Então, no sistema interamericano, que é o caso que está sendo perguntado agora, nós apuramos aí 22 casos contenciosos que tenham pertinência com as questões relacionadas ao meio ambiente. Mas não de maneira autônoma ainda, verdadeiramente falando, né? São aqueles casos que você trabalha muito mais na perspectiva de povos indígenas, né? Aí você tem alguns elementos da natureza, que foi dito aqui também, é mais nessa perspectiva. Entretanto, essa opinião consultiva, né, de 2017, eu até, ano passado, fui convidado para ser um dos professores conferencistas do curso de Direito Internacional da OEA, e foi exatamente o que eu apresentei, publiquei um artigo sobre isso, posso depois compartilhar com você e se disponibilizar para aqueles que eventualmente tenham interesse, né? Tá até na internet, tá? Já que você está mexendo aí, tá lá naquela página da OEA mesmo, do curso. Aí tem a publicação eletrônica. Senão daqui a pouco eu dou uma catada aqui e mando para você. E aí compartilha aí. Então, nesse estudo, né, eu faço exatamente a análise dessa opinião consultiva e a situação que é muito interessante e muito emblemática é exatamente a percepção que a Corte teve nessa opinião consultiva e que, na minha percepção, vai ser também um novo modelo, né, um novo paradigma para a compreensão do estudo da matéria também no sistema, portanto, estabelecer um direito sui generis, né? Então, você verdadeiramente estabelece a inter-relação da questão do meio ambiente com os direitos humanos, né? Em que você trabalha numa perspectiva não apenas para os humanos, mas para
todos os elementos da natureza, para todas as espécies. Então, você rompe com aquela discussão tradicional antropocêntrica, né? E passa a ter uma percepção completamente diferenciada, aberta, e muito interessante, penso eu, a respeito desse tema. Então, eu penso que isso vai impactar não apenas na compreensão da corte, mas, naturalmente, isso vai trazer desdobramentos, né, para os estados que reconhecem, naturalmente, a jurisdição da corte, que é o caso do Brasil. Então, eu penso que isso pode ser bastante interessante também a partir dessa compreensão que foi estabelecida por essa opinião consultiva 23 de 2017, né, de proposição inicial lá da Colômbia, né? Então, eu acho que sim, eu acho que pode ser uma coisa bem interessante sobre isso. Então, sabes que essa é uma questão interessante, né? Sobre o que falaste, não só em relação à catástrofe, a como nós devemos pensar esse movimento do direito internacional, porque, de certa forma, é muito recente, né? Se nós formos falar de tentativa de redução de risco a partir daquelas perspectivas ou daqueles paradigmas de direito ambiental de prevenção e precaução, né? Desde a medida que nós conhecemos ou não conhecemos os expoentes. Nessa vertente, inclusive, que pensar mecanismos para combate a essas questões ou preparação dos estados para essa questão. Como é que a gente vai se preparar para algo que também não temos nem conhecimento, como era o caso da Covid, e talvez existir parâmetros genéricos, mas os parâmetros genéricos talvez não sejam suficientes para lidar com essa situação. Porque uma coisa é sabermos uma potencial, de repente, consequência de uma tsunami, de um furacão, enfim. Outra coisa é algo do desconhecido, de não uma pandemia. Quem ia pensar que em 2020 a gente teria uma pandemia tão, talvez, igual ou pior que a gripe espanhola, né? Verdade. Então, é bastante também interessante pensar que quando a gente lida com esse tema, desastres, catástrofes, a gente também lida com algo que nós não conhecemos. E o lidar com algo que nós não conhecemos é bastante difícil na medida em que os parâmetros gerais talvez não sirvam para todas essas situações. E aí que está a grande tentativa de debate que ocorre dentro do âmbito da ONU, né? As Nações Unidas, por exemplo, desde 1990, ali, antes inclusive da Rio 92, já falava sobre a necessidade de reduzir natural disasters, em que pese a ideia de natural disasters ali naquele ano, né, 1990, a gente já tinha tido o relatório Brundtland lá de 1987 sobre o nosso futuro comum, mas a gente ainda não tinha tido a Rio 92, onde a gente vai firmar esses parâmetros e esses princípios importantes de direito ambiental internacional, né? Em que a gente lida daí, ok, precisamos trabalhar com desenvolvimento sustentável, precisamos então incorporar esse pensamento. Só que daí, vendo, por exemplo, né, ali da pergunta especificamente da Fernanda, poxa, em 2020 ou 2019 ou 2018 ou 2017, enfim, desde 2015, a gente ainda lida com consequências que dizem respeito apenas a uma vertente econômica, né? Que pensar Brasil, barragem, Brumadinho, Mariana, mas existem outros exemplos a nível interamericano que também dizem respeito. Daí vem a conexão da questão, por exemplo, de mineração, terras indígenas e a utilização desse território sem levar em consideração o social, o ambiental, que acaba gerando um problema lá na frente também de uma catástrofe.
em que pese essas nós já tenhamos uma certa noção do que pode acontecer. Então é difícil, penso eu, né, de pensarmos um documento internacional hard ou vinculante que possa lidar com essas situações, considerando que eventualmente a gente não sabe as consequências. Daí vem a OC 23, que realmente traz parâmetros importantes, porém ela é uma opinião consultiva. E daí a gente vai pensar, ok, lá nos termos, né, do artigo 38 do Estatuto da Corte, é uma opinião consultiva, então ela entraria ali numa forma como uma doutrina, é uma fonte, mas até que ponto os países vão seguir uma opinião consultiva, né? E daí vem essa questão da necessidade de pensar em outros mecanismos, e daí eu penso que daí que vem essas tentativas, né? Construir uma corte ambiental internacional, que eu gostaria que o senhor daí tangenciasse um pouquinho sobre isso, porque existem estudos, né, que falam sobre a construção de uma corte ambiental internacional, mas daí, por outro lado, a gente pensa, poxa, a gente tem uma ONS, a gente tem uma OIT, a gente tem diversas organizações internacionais específicas voltadas para o tema, e daí, na área ambiental, a gente tem um programa. Né? Um programa específico voltado ao meio ambiente, mas é um programa, não é nenhuma organização internacional. Então, em que medida nós estamos preocupados mesmo com a temática ambiental por essa natureza que acaba vinculando o homem, o ambiente e o econômico também? Mas daí, a nível internacional, a gente não tem nem essa instituição, de certa forma, de garantia, né? Uma organização que possa lidar com essa questão. De certa forma, para a área climática, tem dado certo, de certa forma, o NFCCC, né? Mas, poxa, e aí, para todas as outras áreas, né? Será que não faltaria? Ou parece que não há uma vontade internacional de fato em evitar isso. Até mesmo, daí vem uma questão interessante, é o próprio Protocolo de São Salvador, a nível interamericano, que não traz o direito ao meio ambiente como direito justiciável diretamente do protocolo, né? Há uma limitação no protocolo em não versar sobre isso. Então, me parece que falta uma vontade. Daí eu até entendo, não concordo, vou repisar, não concordo com a ideia de um ecocídio enquanto uma quinta categoria de crime, como é a proposta que existe desde 2010, que eu colei alguns textos ali, mas que parece que, por um outro lado, a gente talvez precise propor coisas extremas para que a gente possa, talvez, pensar no meio termo. Então, a gente não tem nada. Então vamos propor um extremo para que talvez a gente chegue num denominador ali comum no meio do caminho para proteger. Então eu gostaria de ouvir um pouquinho mais do senhor. Se não estivermos tomando muito do seu tempo, né? Claro. Não, tudo bem. Depois, Tati, eu só vou tentar ver se eu localizo aqui o texto, aí eu te mando até para você colar aí, né? Eu tenho que dar uma procuradinha aqui. Que eu vi que você estava tentando procurar e não localizou. É uma publicação que todos os anos, né, acontece o curso de Direito Internacional da OEA, como você sabe, eles fazem a publicação. Então, essa publicação, ela saiu agora, tem coisa de 3 semanas atrás, ou coisa parecida. É o curso de Direito Internacional da OEA de 2019. Então, está disponível, inclusive, tem a versão impressa, física, né? E tem online para... Então, de repente, pode ser interessante para os colegas. E aí, especialmente esse texto que eu falei contigo, que foi o ponto aí que a gente estava conversando. Mas se você não conseguir localizar, eu dou uma procuradinha aqui também. Né? Bom, então vamos lá. Algumas provocações. Né? Então, a sua fala inicial ela é interessante porque corrobora também com a ideia que eu coloquei ainda há pouco, né? Porque quando você trabalha naquela perspectiva, se você diz assim, bom, nesse caso da Covid, por exemplo, como é que a gente vai saber, como é que como é que podia pensar que pudesse ocorrer uma situação como essa, coisa e tal, papapá.
E quando a gente trabalha naquela perspectiva dos desastres, né, aí que você tem exatamente a questão da prevenção e da gestão dos riscos, né? Então você já tem mais ou menos uma percepção daquilo que pode acontecer. Não que na situação da catástrofe isso também, de todo modo, não seja possível. Em alguns momentos, sim. É como você disse ainda há pouco, né? Uma situação de uma tsunami. Você tem, hoje, com o avanço da tecnologia, mecanismos de saber quando que, de repente, aquilo pode acontecer. Embora, em algumas circunstâncias, isso pode também falhar, né? Então, algumas pessoas, muitas vezes, são surpreendidas com fenômenos da natureza que, com toda a tecnologia, eles chegam. Então, isso também ocorre. Mas, nesse cenário, é exatamente aí, eu insisto, né, a necessária cooperação, a necessária solidariedade, o comportamento não indiferente, exatamente para fazer frente a uma situação como essa, que muitas das vezes acabam por envolver, né, os estados nacionais e, obviamente, para envolver as pessoas. Então, a tua fala inicial foi muito interessante por conta disso, eu penso. Uma outra observação que você fez, e você tem razão, sobre essa opinião consultiva, e, como eu disse, a gente está catalogando, né, esses casos, e se eu tivesse um fôlego, eu pretendo comentar, por exemplo, aquele livro que você tem, a primeira edição do Controle de Convencionalidade, que eu analiso apenas os casos que envolveram a condenação do Estado brasileiro. Então, o que eu estou pensando fazer agora é exatamente um estudo sobre essas questões que envolvem o meio ambiente. Portanto, afetos aos estados que, naturalmente, tiveram pertinência com esse campo temático, né? Bom, e aí, na sua fala você está coberta de razão, é verdade, mas essa opinião consultiva, ela pode ser também muito interessante a partir daquilo que nós, enquanto juristas, temos desenvolvido, ora como investigadores, pesquisadores, na formulação dessas novas ideias, dessas novas teorias, e, consequentemente, também, ora como advogados que somos, e os colegas juízes e promotores, né, para fazer com que essa compreensão ela se estabeleça também no plano interno. No caso aqui, naturalmente, do Brasil e nos estados vizinhos que fazem parte também do sistema, adotem a mesma metodologia, e é exatamente isso que a gente tem também feito. Você, como eu disse aqui no início da minha fala, tem sido uma grande parceira nessas redes internacionais que nós estamos envolvidos. Então, nesse campo específico, né, e muito particularmente, nós temos aí também, a partir, volto a dizer, de uma compreensão como investigadores que somos, na proposição de novas ideias, de novos caminhos, mas também na concretização disso como, volto a dizer, profissionais de direito que somos, né? Então, acho que pode ser uma compreensão bem interessante. Você chama também a atenção de um ponto que, de fato, infelizmente, é uma realidade, né? Então, o meio ambiente, apesar de se apresentar como um dos grandes temas da globalidade, um dos principais assuntos, portanto, que temos a tratar, mas em algumas questões ele se ressente ainda também de ter uma resposta que seja também posta no plano internacional com essa envergadura. É o caso, por exemplo, da ausência de uma organização internacional de meio ambiente, você bem lembrou. Então, hoje, praticamente, quando nós confrontamos os diversos assuntos
no campo das relações internacionais nós temos organizações internacionais e, curiosamente, em matéria ambiental nós não temos, como também não temos, de fato, um tribunal que aprecie matérias ambientais. As questões ambientais, elas, quando são postas no campo internacional, ora se apresentam na OMC, ora são submetidas à apreciação da própria Corte Internacional de Justiça, ora estabelecendo uma relação que me parece que é bem interessante também nas questões de direitos humanos, mas nós não temos, de fato, uma estrutura que seja que contemple verdadeiramente o meio ambiente como sendo o principal ponto, né? E por que isso, então? Bom, realmente, né, é falta de vontade política. Esse, inclusive, tem sido apresentado como grande desafio do estudo também dessa matéria, o desenvolvimento sustentável. Eu participava semana passada de um congresso que eu abri lá em Mato Grosso do Sul, também online, e o professor que estava moderando, ele falava, mas não há um conceito firmado, não há. Né? Você leva em consideração exatamente aquilo que se apresenta a partir do relatório de 1987, relatório Brundtland, e esse é o grande desafio. Né? Porque como é que você vai mensurar verdadeiramente, né, os aspectos que envolvem o ambiente, atividade econômica com desdobramento social, que são os 3 pilares da sustentabilidade? Esse é o ponto. Então, como essa questão ambiental ela tem um apelo político muito forte para o bem e para o mal, né? Como costumo dizer, e ela tem as questões econômicas também muito fortes, então, em algumas circunstâncias, muitas, na verdade, dentro desse modelo que nós estamos inseridos, a questão ambiental acaba sendo negligenciada em muitos aspectos. Né? Não apenas, volto a dizer, por uma ação governamental, não apenas por uma ação dos estados nacionais, mas também pela própria relação que nós, na nossa individualidade, temos com o ambiente. Né? Nós temos uma sociedade que vai privilegiar o consumo desenfreado, nós não queremos abrir mão das nossas vidas, né, naquilo que é o ar-condicionado, é o automóvel, é isso, é aquilo outro, enfim. Não de uma forma racional, né, mas simplesmente o ter por ter. E você tem vários entraves também para que se chegue a um resultado satisfatório. Então, esse se apresentou como um grande desafio no ano de 1992, aqui no Rio de Janeiro, na Conferência do Rio, Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, e continua a ser o grande desafio, né, neste campo temático em matéria ambiental. Então, como para que você estabeleça também no plano internacional o organismo, né, ou até a compreensão de um tribunal que tem uma envergadura como essa, que depende da vontade dos estados, e os estados eles não têm uma predisposição muito boa também em relação a essa matéria, então a gente acaba não tendo, né, a criação de um organismo, né, que possa efetivamente atuar nesse campo temático. E da mesma forma em relação aos tribunais. Então, isso corresponde a uma tarefa que compete a nós, mais uma vez, de continuarmos, né, dentro dessa luta, dentro dessa compreensão, dentro desse entendimento, escrevendo, falando, apregoando, defendendo, para que, num dado momento, as coisas, quem sabe, possam acontecer. Né? Então, passa também por um exercício aí de perseverar dentro daquilo que nós
acreditamos e que pode ser bastante interessante também, não apenas para os estados, mas também para a humanidade, sobretudo. Tá? Então, acho que é um pouco dessa percepção que eu tenho em relação a esses aspectos. Bom, gostaríamos então de te agradecer, professor, por disponibilizar o teu tempo para fazer essa fala, para debater conosco esse tema. Eu acredito que para mim foi muito proveitoso, para os demais também, com certeza foi. E em nome do grupo de pesquisa e do programa de pós-graduação em Direito da Federal de Uberlândia, nós te agradecemos muitíssimo. Que essa seja a primeira contribuição sua dos nossos eventos, primeira de muitas, e que se tudo der certo a gente consiga estar pessoalmente nos eventos no Brasil e no exterior juntos o mais breve possível. Agradeço também a todos que aqui estiveram na nossa noite de hoje, prestigiando o professor. E, mais uma vez, dizer que a Federal de Uberlândia está aberta para trocas, debates, que a gente consiga continuar fazendo essas interlocuções. São maravilhosas sempre. Enquanto você estava falando, né, eu estava mexendo no celular aqui, não por descaso, muito pelo contrário. Mas eu não saí aqui da plataforma para não fazer uma besteira agora no final, né? Mas eu consegui mandar para você, para o seu WhatsApp, o livro que eu falei, da OEA. Eu já disponibilizei para eles. Ah, já disponibilizou? Você é muito rápida. Eu demorei um pouquinho para achar esse aqui, mas eu achei, já Você é muito disponibilizei. rápida. Aí você, enquanto eu não estava falando agora, eu falei, deixa eu pegar aqui que eu tenho no meu celular e te mandei pelo WhatsApp, né? Então, você já tinha conseguido, então. Nós, inclusive, estávamos falando hoje da organização que a nossa ideia é pegar todos esses textos que nós estamos disponibilizando ao longo dos dias, das falas, colocar num drive para disponibilizar também a todos aqueles que se inscreveram e aos nossos palestrantes, para que a gente possa continuar o debate, né? Que é essencial, especialmente nesse tema que não existe uma normatividade ainda que pese necessária e existente. E existem, inclusive, Tati, se você me permite, né? A gente tem feito tantas coisas juntos, não é? Existem poucas publicações, inclusive. São poucas as publicações que tratam disso, e normalmente tem aquele olhar, né, que eu mais ou menos pensei aqui. Então, eu acho que foi interessante, né? Eu acho que, de repente, pode ser uma abordagem boa também para ser desenvolvida aí, na Federal de Uberlândia, né, nessa perspectiva, que é do seu interesse. E por aqui a gente tem trabalhado nessa frente aí das catástrofes, né? Então, acho que, de repente, a gente tem muitas coisas aí para trocar. Eu te agradeço mais uma vez pelo convite, pela oportunidade, dizer da alegria de estar aqui contigo, né, ainda que virtualmente. E, se Deus quiser, no futuro próximo, quem sabe a gente ter a oportunidade de visitar o campus, né, da Federal de Uberlândia, que eu estou te devendo já há algum tempinho. Mas eu vou ter muito prazer de estar aí. Ai, que maravilha, professor. Nós que agradecemos mais uma vez. E aproveitando o ensejo, algumas comunicações finais. Amanhã, então, nós teremos o nosso último encontro, a nossa última fala, que vai ser com a professora Marina Wunsch, que vai expor sobre a tese de doutorado dela, que foi justamente sobre empresas, direitos humanos e a questão de desastres. Ela vai focar na questão bolivariana. Então, convido a todos. Amanhã nós nos encontraremos às 5, não às 6h15, como foi ontem e hoje. Então, eu lembro a todos que amanhã estaremos aqui às 5.
E também convidamos o professor, caso ele queira participar, será bem-vindo, como sempre é. Obrigado. Então tá, agradeço a todos e dou por encerrada, então, essa nossa conferência com o professor Sidney Guerra.